já compartilhamos os slides com vocês. E a meta hoje é trazer uma visão geral de eventos adversos no contexto da pesquisa, falar de eventos adversos em portadores de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis e falar da plataforma que a nossa equipe desenvolveu para monitorar e gerenciar eventos adversos. Então, dando prosseguimento aqui no nosso cronograma, aqui é uma figura que mostra para vocês as etapas essenciais de monitoramento de eventos adversos em pesquisa, que vai desde a identificação de um evento, que passa pela sua classificação de acordo com a gravidade e a relação que o evento tem com a intervenção, a avaliação do evento adverso, se esse se enquadrar em eventos adversos graves, que deve ser feita por 2 especialistas independentes e por um comitê de eventos adversos em caso de discordância. Controle de qualidade de todo o processo, desde a descrição, o processo de avaliação dos eventos adversos, assim como a mensuração de resultados e desfechos. E, por fim, ao processo de adjudicação do evento, que seria um julgamento final, onde nós fazemos o fechamento do processo e a notificação a órgãos competentes, que pode ser desde um comitê de ética, Anvisa, e no cenário internacional, FDA, IMEA. Então, essa é a padronização para eventos adversos em pesquisa. Se tratando do nosso estudo, nós não vamos cumprir todas as etapas que seria até a notificação, né? A notificação não será feita porque é um estudo do tipo registro, e não um estudo no qual a intervenção está sendo testada, né? No nosso caso, a intervenção ela faz parte da assistência ao paciente, e não é a proposição de uma nova terapia. Se fosse a proposição de uma nova terapia, teríamos que fazer, inclusive, a etapa de notificação à Anvisa, Comitê de Ética. Mas no caso do nosso estudo, vamos fazer até a adjudicação, contudo, sem a fase de notificação do evento a órgãos competentes. Bom, da onde surgiu a ideia do monitoramento de eventos adversos? No ano de 2012, eu fiz pós-doutorado na Duke University, eu tive a oportunidade de conhecer a plataforma de eventos adversos dessa instituição. Então, tive contato com a equipe que monitora eventos adversos, né, e a Duke University tem uma das maiores plataformas do mundo. Eles avaliam eventos adversos de grandes estudos que estão acontecendo em vários países. Eles recebem toda a documentação e emitem pareceres sobre eventos adversos. Então, a ideia inicial surgiu de lá, de ter o desejo de ter um sistema de monitoramento eletrônico na nossa instituição, no Brasil, que favorecesse esse monitoramento e adjudicação de eventos adversos. E já estando aqui no Brasil, nós iniciamos contato com a equipe do Instituto de Câncer dos Estados Unidos, que é um órgão vinculado ao NIH dos Estados Unidos, que é o órgão que mais financia a pesquisa nos Estados Unidos, e eles têm um sistema de evento adverso que, se não for o maior, é o segundo maior do mundo. Por quê? Eles desenvolveram uma plataforma que ela foi delineada numa ferramenta livre, open source, e que ela pode até inclusive ser modificada por outros centros. Mas o que tem de interessante na plataforma do pessoal do câncer? Eles monitoram eventos adversos de estudos que estão sendo conduzidos no mundo inteiro. Então, com uma plataforma única, o centro entra e coloca os dados de evento adversos deles, né, do respectivo estudo. Então, existe um alto investimento do governo americano por se tratar de câncer, que é a doença com desfechos mais letais, mais fatais, para que esse tipo de monitoramento aconteça, visando a aprovação de novas terapias, de novas estratégias de tratamento. E nós nos baseamos, né, na metodologia deles, temos contato com eles, eles passaram a documentação, né, então nosso modelo é baseado também um pouco na estrutura deles. Logicamente que é um embrião, né, tanto do modelo da Duke quanto desse modelo, mas a gente tem eles como alicerce, como alvo de algo que a gente queira chegar próximo. E diante dessa padronização internacional, nós usamos então uma classificação para graus dos eventos adversos, que é o que é padronizado pelo FDA, pelo NIH, pelo Instituto de Câncer
é o que é reconhecido internacionalmente. Então está aqui a tabela para vocês verem. Então a escala de gravidade dos eventos adversos, que a gente vai usar a classificação no nosso estudo, é essa que está aqui no slide, onde vai do grau 5 até o 0, sendo 5 o desfecho mais fatal, que é a morte, e o 0 nenhum evento. E aí passamos por eventos que causam risco de vida ao paciente, que requerem então uma hospitalização ou intervenções urgentes, ou no caso do paciente já estar hospitalizado, requer um prolongamento da hospitalização, um aumento na duração da hospitalização. Um evento grave, que é um evento clinicamente importante, mas que não compromete a vida, mas que também vai requerer alguma intervenção e possivelmente uma internação ou um prolongamento da hospitalização em vigência. Moderado, que requer intervenções não invasivas, e leve, que é aquele que requer apenas observação clínica ou diagnóstica. Então seria essa a classificação que nós vamos adotar. Temos também a classificação em relação ao grau vai ser redundante, né? O grau de relação do evento adverso com a intervenção, que pode ser sem nenhuma relação com a intervenção, então quando o evento adverso não tem relação com a intervenção realizada no paciente, ou relacionado. E aí tem suas subdivisões, desde definitivamente não relacionado, improvavelmente relacionado, possivelmente relacionado, provavelmente relacionado e definitivamente relacionado. Para fins do nosso estudo, nós vamos focar em 3. Aquele que é definitivamente não relacionado, o que é possivelmente relacionado, que tem uma chance de ter relação com a intervenção, e o definitivamente relacionado. Nós optamos por simplificar, uma vez que os outros guardam grande similaridade também, né? A terminologia do nosso sistema, ela segue um MEDRA, né? Então o MEDRA é um dicionário de terminologias para eventos adversos na área da saúde, e que ele é global, então ele está até disponível em vários idiomas para consulta, para baixar os arquivos. Realmente é um documento para padronização das variáveis que se referem a eventos adversos. Eles seguem uma classificação hierárquica baseada nos sistemas orgânicos. No nosso caso, adotamos a classificação das doenças cardiovasculares, e dessa forma trazer um exemplo para vocês que foi até inclusive retirado do MEDRA. Então, hematoma de loja. Então, vamos considerar um hematoma de loja no caso de uma prótese de um gerador de pulsos, né? Então, hematoma de loja após um procedimento que pode ter sido uma troca de gerador de pulsos ou implante de um novo dispositivo. Ele pode ter 3 graus, sendo o grau 1, um hematoma que não tem tensão de pele, né, que requer apenas observação clínica. Um hematoma de grau 2, que ele teria uma tensão na pele, ele causa uma tensão na pele, que requer uma intervenção cirúrgica, que seria a drenagem desse hematoma. E um de grau 3, que ele é extenso e que ele requer intervenção cirúrgica e até possivelmente transfusão de hemoderivados. Então, esse tipo de classificação que a gente vai utilizar no sistema. Um outro exemplo agora, considerando um exemplo clínico, de um evento clínico. Paciente que apresenta uma arritmia cardíaca. A arritmia ela pode variar desde o grau 1 até o grau 5, que seria fatal. Então, o grau 1 seria aquela arritmia não sintomática, que às vezes ela foi identificada numa consulta ambulatorial, que não está causando nenhum comprometimento para o paciente e que requer alguns exames adicionais. A grau 2 já seria aquela que requer uma intervenção clínica, mas não urgente, não precisa ser feita naquele dado momento. Grau 3, que vai requerer uma intervenção médica por conta de causar sintomas no paciente. Grau 4, aquela que ameaça a vida, necessitando, portanto, de intervenções urgentes, emergentes, certo? Então, aqui um outro exemplo de classificação de eventos adversos que vamos adotar no nosso sistema. Bom, passamos agora a falar, tem uns 4 ou 5 slides, um pouquinho do contexto aqui de complicações e eventos adversos em portadores de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. A literatura foi por muito tempo escassa em relação a esse tema,
Mas em 2010 foi publicado esse artigo, que eu acho que é um grande exemplo, e esse ano também temos uma outra publicação que é focada em desfibrilador, que eu não trouxe, ela é bem recente, saiu mês passado, sobre eventos adversos em portadores de CDI. Mas vamos nos ater aqui a esse estudo. Então, o estudo Replace, o Replace Registry, foi um estudo prospectivo que durou 6 meses, que envolveu 72 centros dos Estados Unidos, para ter um N de 1.750 pacientes. Um parênteses, a nossa meta do nosso estudo, com todos esses centros e com o volume grande que temos aqui em Cor, Unifesp, Beneficência Portuguesa, entre outros hospitais, a nossa meta é chegar a 2.000 casos, né? Mas na nossa situação, a gente vai ter tanto implantes iniciais quanto reoperações. Aqui esse estudo foi só de de reoperações, por isso que ele chama até Replace, né? Então, um estudo que focou em pacientes que seriam submetidos à reoperação, no qual eles agruparam em 2 grandes grupos, aqueles que foram submetidos somente à troca de gerador e os que foram submetidos à troca de gerador mais implante de cabo eletrodo adicional, que é um tipo de procedimento que nós usamos o nome de upgrade, né, quando é feita a mudança de modo de estimulação do paciente para um modo mais sofisticado. Então, ele tinha um marcapasso ventricular, virou atrioventricular, ou ele tinha um atrioventricular, virou um biventricular. Então, aqui casuística bastante representativa, e os desfechos do estudo foram complicações maiores e complicações menores. Tá? Então, aqui o gráfico de complicações menores após troca de gerador de pulsos. Então, nesse estudo teve um total de 74 casos de complicações menores, sendo hematoma e infecção superficial de pele as mais frequentes, né? Então, hematoma de loja, infecção superficial. Dentre as complicações maiores, houve 41 casos, sendo disposicionamento de eletrodo, reinternação, infecção e hospitalização prolongada os mais comuns, mas tendo também, inclusive, trombose venosa profunda de membro superior, instabilidade hemodinâmica, no caso perioperatório, no momento perioperatório, certo? Passando agora para o segundo grupo, a segunda coorte, que eram os pacientes que tinham sido submetidos à troca de gerador e implante de cabo eletrodo adicional. Por ser um procedimento de maior complexidade, foram observadas foi observada uma maior taxa de complicações, no caso de 100 casos, né, de complicações, sendo os mais frequentes disposicionamento de eletrodo, hospitalização prolongada, morte, hematoma e até mesmo morte, né? E no caso das complicações maiores após a troca de gerador e upgrade, tivemos 41 eventos, sendo desde disposicionamento de eletrodo, reinternação, infecção, hematoma. Então, aqui somente para exemplificar para vocês complicações que já estão bem documentadas, né? E a taxa de ocorrência ela é incomum, né? Então, a literatura coloca como complicações relacionadas a dispositivos, vamos colocar em média uns 5%, então não é algo muito frequente na população de dispositivo, que é variável de acordo com o volume do centro, né, o volume de procedimentos realizado, a capacitação da equipe cirúrgica e também as condições do paciente, as condições na qual foi realizado o procedimento. Logicamente, procedimentos eletivos estão sujeitos a menores taxas de complicações, o que é aqueles feitos em caráter de urgência e emergência, certo? Então, aqui só para trazer exemplos e aproveitando também para dizer para vocês que aqui no Instituto do Coração, a ideia também da plataforma de monitoramento de eventos adversos, ela surgiu também a partir de um estudo que realizamos aqui entre 2011 e 2012. Nós acompanhamos 708 pacientes durante 6 meses, então pacientes que eram submetidos a qualquer tipo de implante aqui, qualquer tipo de procedimento, foram acompanhados por 6 meses para monitorarmos as complicações deles. Mas a gente fazia busca ativa, né? Então era a cada consulta do paciente, revisão de prontuário, contato telefônico, e dessa forma nós demandamos de um recurso humano bem
grande, né? Então nós tínhamos na época 2 enfermeiras que estavam aqui como colaboradoras, que queriam começar alguma coisa de pesquisa, ainda mais eu, né? E mesmo assim a gente não conseguia dar conta diariamente de revisar tudo, porque aqui acaba tendo um volume muito grande. E aí surgiu a ideia, por que não monitorar de uma maneira eletrônica? Né? E por que não ter um sistema que favoreça o cadastramento dessas informações e que nos dê os passos seguintes do processo? Então, mais ou menos nesse contexto, só para situá-los, que a gente começou a pensar na plataforma, mas a gente já tem, assim, clareza dos tipos de eventos, tudo mais ao que está sujeito os pacientes. Então, na semana passada, a gente falou um pouquinho do Zuri, que é a ferramenta usada em gerenciamento de processos, e que nós temos basicamente no nosso estudo 2 processos. Um que envolve o segmento dos pacientes, que é o registro puramente, né? E outro que envolve o fluxo de eventos adversos. Então, nós falamos da entrada do paciente, o cadastro dele no Zuri, a conexão com o REDCap, que esse paciente vai ser seguido por até 12 meses. Mas, em algum dado momento desse segmento, o paciente pode ter o quê? Um evento adverso. E uma vez tendo tido esse evento adverso, aí iniciaríamos então a etapa de monitoramento do evento adverso, que tem aí seus passos. Então a nossa plataforma foi batizada aí com esse acrônimo, e o nome seria Cardiac Implantable Electronic Devices Adverse Event Report System, né? Então a nossa plataforma de eventos adversos, demos um nome em inglês já pensando numa publicação que nós teremos aí com esse desenvolvimento. Então, para entrar no sistema, vocês vão usar o login e senha já fornecido para vocês e vão acessar aquele link que também foi enviado por e-mail. Uma vez que eu entrei no sistema, primeiro acesso a essa tela inicial, né, então onde vocês têm a área de trabalho e logo se deparam com 2 processos. Um que é a notificação de evento adverso e outro que é o registro dos pacientes do estudo. Né? Então, assim, é importante já colocar um conceito. O registro, ele sempre tem que acontecer antes, tá, pessoal? Então, o registro do paciente tem que ser anterior à notificação do evento adverso dele. Porque a lógica do sistema prevê que no registro de DCI, a gente vai colocar o cadastro inicial, em seguida a demografia. Isso vai tornar o indivíduo único naquele estudo, para que não haja duplicidade de nomes, né, nenhum problema de identificação do paciente. Uma vez esse paciente tendo sido cadastrado, aí você pode usar o registro dele para cadastrá-lo como um evento adverso. Então, pensar que o paciente foi operado e ainda durante a internação para essa operação ele teve um evento adverso. Você pode abrir o outro processo para ele, tá? Então, essa seria a primeira informação. Mas uma vez tendo selecionado a notificação de evento adverso, nós seremos remetidos a essa tela, que é muito parecida com a do registro de dispositivo, onde vocês terão que colocar a identificação do paciente e selecionar o centro de pesquisa de origem, certo? E aí seremos remetidos para essa outra tela, que aí sim já seria o registro de eventos adversos, onde é importante colocar a data do evento, a data da operação do paciente, e aqui serão repetidos os dados dele. Na verdade, essa parte é alimentada automaticamente, o registro hospitalar e o nome do paciente. O primeiro passo do nosso processo de monitoramento de eventos adversos é descrevê-lo adequadamente. Então, partindo dos possíveis eventos adversos em portadores de dispositivos, nós dividimos nessas 7 categorias. Então, complicações cardiovasculares hemodinâmicas, complicações relacionadas ao sistema de estimulação, complicações mecânicas e hemorrágicas, mecânicas aquelas que envolvem a parte da loja do gerador de pulsos, complicações infecciosas, tromboembólicas, outros eventos, que na verdade essa base ela ainda está, a parte de outros eventos ainda está muito sucinta, nós vamos acrescentar mais alguns itens, e óbito. Tá? Então seriam essas as opções. Vamos exemplificar aqui. Então, ao escolher
complicações cardiovasculares, hemodinâmicas e respiratórias, a lista de opções é essa, que estará disponível para vocês. Simulando aqui que o nosso paciente teve um derrame pericárdico, uma vez que foi selecionada essa opção, pela nossa graduação vai ser aberta essa caixa de opções para vocês escolherem. Então é um derrame pericárdico leve a moderado, que não requer intervenção médica. É um derrame pericárdico com comprometimento hemodinâmico, necessitando de intervenção médica urgente. É um derrame pericárdico já de risco à vida, né, com sinais de tamponamento cardíaco que requer intervenções urgentes, ou foi um evento fatal. Então, aqui a caixa de opções para ser selecionada pelo centro. Então, no nosso caso, foi um derrame pericárdico com comprometimento hemodinâmico necessitando de intervenção. Então, nós graduamos como nível 3. O evento causou necessidade de hospitalização? É a próxima pergunta. Ou então, aplica-se também prolongamento da hospitalização. Acredito que nós vamos até pedir que ele coloque barra prolongamento da hospitalização. Qual é o grau de relação do evento com o procedimento que o paciente foi submetido com a intervenção? Nesse caso, o derrame pericárdico ele foi classificado como definitivamente relacionado, provavelmente provocado por uma perfuração ventricular em decorrência do implante do dispositivo. Que intervenções foram realizadas para corrigir ou tratar o evento adverso? Então, somente observação clínica em regime ambulatorial é uma opção, tratamento medicamentoso em regime ambulatorial, reprogramação do dispositivo, hospitalização para tratamento clínico ou hospitalização para tratamento cirúrgico. Então, em relação a essa parte de intervenções, o que precisamos para categorizar não é exatamente o tratamento feito, mas em que regime que foi feito, se ambulatorial, se hospitalização clínica, se hospitalização cirúrgica, por quê? As condutas todo mundo sabe o que vai ser feito, né? Então não é para ver se o centro está tratando dessa maneira ou de outra, mas em que implicou para o paciente, que tipo de tratamento ele necessitou, foi só em regime ambulatorial, foi uma hospitalização, né? Então seria nesse sentido que a nossa plataforma prevê. Essa parte é bastante importante, a parte de documentação crítica. Seria uma etapa crucial para que a gente possa tirar qualquer dúvidas em relação ao evento adverso, principalmente se esse necessitar da avaliação dos dois especialistas independentes. Então, os documentos eles podem ser anexados em formato PDF ou JPEG, e que tipos de documentos, né, nós esperamos que sejam colocados para os eventos. Pode ser desde um ecocardiograma, uma evolução médica, a prescrição médica, colocando que, por exemplo, o paciente está recebendo antibiótico, uma infecção relacionada ao marca-passo, uma radiografia, um relatório de necrópsia, resumo de alta. Sabemos que a maioria dos centros ainda não dispõe de prontuário médico eletrônico, né? Isso demandaria um esforço de digitalização de documentos. Mas também sabemos que os eventos adversos vão ser ocorrências raras, assim é a nossa expectativa. Então, o trabalho que vai existir, ele não vai ser tão frequente. Então, dessa maneira, fica aqui o nosso desejo de contar bastante com o empenho de vocês para que o processo aconteça, né? E cada um desses documentos, não há limite, tá, de anexos que possam ser colocados, e ele fica ali disponível, anexado à ficha daquele paciente, né? Então, fica um arquivo, um repositório de informações do evento adverso daquele paciente que poderá ser consultado posteriormente. Tá? Bom, e por fim, o que o centro deverá preencher? Aqui acabaria a parte do centro, seria o resultado final do evento, né? Então ficou até uma tela aqui vazia. Se ele foi fatal, se houve uma recuperação, se ele foi resolvido com tratamento, se houve alguma sequela, né? Algum grau de comprometimento aí secundário. Essa tela, né, até sexta-feira eu vou pedir que ela seja liberada para uma reedição. Então, em caso de um evento que ele acaba, a princípio, dando a impressão de resolvido, algo do tipo, e depois ele traz para o paciente algum acometimento, então seria mais ou menos nesse sentido.
Agora vamos falar um pouquinho do que é etapa, né, para finalizar, que nós aqui vamos fazer, o nosso comitê de eventos adversos. Então imagine que vocês documentaram o evento adverso de vocês e está tudo na nossa plataforma, nós temos acesso às informações de todos os centros. Mas cada vez que entrar um evento adverso, nós aqui seremos acionados, porque nós faremos uma etapa que se chama controle de qualidade, que está no slide seguinte, que eu já vou comentar. Mas também faremos uma etapa que é totalmente voltada para a adjudicação do evento adverso. E como que isso vai funcionar? Todo evento adverso que tiver gravidade naquela tabela inicial que eu mostrei, maior ou igual a 13, então ou ele é grave, de acometimento à vida, ou fatal, ele é disparado um alerta diretamente para nós, que será direcionado a 2 especialistas independentes. Então, 2 especialistas que já foram definidos aqui pela instituição, que são 2 médicos especialistas em estimulação cardíaca artificial, eles vão revisar a descrição que foi feita pelo respectivo centro de pesquisa. E eles vão ter que preencher um formulário para responder o quê? Se os dados são para um formulário em relação à graduação do evento e a relação do evento com a intervenção. E nesse sentido será feita uma análise já automática para avaliar se os dados são concordantes entre os 2 especialistas. Se não forem concordantes, será agendada uma reunião de consenso com o nosso comitê de eventos adversos, onde teremos uma terceira pessoa que trará então o balanço aí para a decisão, né, em relação à discordância que havia ocorrido entre os 2 especialistas. Se for necessário, também será pedido dados para o centro, então informações adicionais para caracterizar melhor o evento. E ao término é feita então a adjudicação final, onde é colocada uma conclusão para os centros. Se a conclusão for positiva, de que o evento foi adequadamente notificado, que não há nenhuma falha de informações, que os dados são consistentes, o centro, ou melhor, a pessoa responsável pelo preenchimento, ela vai receber um e-mail. Esse e-mail vai via normal mesmo, para a caixa de e-mails de vocês, notificando que o evento relacionado ao paciente X foi adequadamente preenchido e que não há nenhuma pendência. Em caso negativo, se houver alguma pendência, vocês vão receber novamente esse paciente na caixa de entrada de vocês, aí do sistema Azure, vocês vão visualizá-lo e ao clicar sobre o nome dele, vocês vão identificar essa mensagem, que os dados informados foram insuficientes para a adequada avaliação do evento e que é necessário que sejam enviados documentos adicionais, tá? Então, será enviada essa mensagem em caso de inconsistência de informações. E aqui para mostrar para vocês que para cada evento será feito agora no sentido global, né, o nosso comitê de eventos adversos fará o controle de qualidade da notificação de todos os eventos, sejam eles de maior ou de menor gravidade, simplesmente para aferir o cadastro que está sendo feito, se a graduação está adequada, se a relação com a intervenção foi adequadamente preenchida. E aqui, por fim, para mostrar para vocês um formulário, então, de avaliação do especialista, onde ele avalia em relação à gravidade do evento, a relação do evento com o procedimento cirúrgico e também motivos de discordância com a descrição enviada pelo centro de pesquisa. Então, a avaliação do especialista 1, que é idêntica do especialista 2, mas que ambos fazem de maneira independente. E é medido o grau de concordância entre eles, e se não houver, é feita então a reunião de consenso com a equipe de comitê de eventos adversos. Então, pessoal, aqui era para ilustrar as principais etapas, né? Temos aqui uma visão do GPS que o Zuri nos fornece. Então, o Zuri ele tem um sistema também onde você consegue saber em que etapa do fluxo que o paciente está. Aqui é um fluxo de evento adverso, um monte de detalhes, mas chamando a atenção, então, aqui é a etapa de controle de qualidade, onde, independente do caminho que o evento adverso veio, se ele é com maior ou menor gravidade, sempre vai passar pelo controle de qualidade. E do controle de qualidade vai caminhar, então, para a aprovação, para a liberação final da adjudicação.
Então essa seria a exposição de hoje, né? Antes da gente abrir para perguntas, só colocar aqui para vocês o nosso próximo calendário, aí o cronograma das atividades. Então na semana que vem, ao invés de ser segunda-feira, nós passamos para o dia 13, então daqui uma semana nós teremos um novo encontro. Demos esse espaço até para que vocês tenham um tempo maior de se conectar aos sistemas, tentar cadastrar algum paciente, teste, para que de fato no dia 13 vocês tragam dúvidas para nós. A ideia é fazer uma demonstração novamente de cadastro, mas que vocês também, se tiver interesse, possam mostrar para a gente já o que vocês tentaram colocarem as dúvidas de vocês. E aí o próximo encontro vai ficar depois para setembro, então a contar de um mês do início das nossas aí, atividades de treinamento, para que a gente tenha então um feedback de vocês. A partir dessa data, a ideia é que a gente faça, aí vai depender da necessidade do feedback que vocês nos derem, encontros pelo menos uma vez por mês, para que a gente possa alinhar direitinho todos os conceitos, o uso dos sistemas. Mas a todo momento sempre estaremos disponíveis para tirada de dúvidas por e-mail, por telefone, e também até pelo Skype, quem tiver uma necessidade mais urgente. Que esse ambiente de aula a gente precisa marcar com um pouquinho de antecedência, né? Mas o Skype tá aí, tem a nossa conta para todos vocês. Então é por aqui que eu encerro a apresentação. Queria saber de dúvidas, de perguntas, se acharam o sistema intuitivo, o que vocês acharam. Quem quiser levantar a mão para fazer comentário, a gente habilita a câmera e o áudio. Se quiser só escrever no chat, fique à vontade. Estamos aí querendo saber a expectativa, né? Então estamos aqui com a Viviane de Franca, a Ana Cláudia que também é de Franca, a Simone que é da Unifesp, e a Tatiana que é nossa aqui do INCOR. Simone fala que sem dúvidas, muito obrigada aí pela presença, Simone, contamos aí com o seu apoio para o adequado funcionamento aí. Viviane também colocando aí que o programa é bastante completo e que guia de maneira correta no preenchimento. Vocês já chegaram a testar, alguma de vocês que está aqui na nossa reunião? O RedCap? Legal. Então a Ana Cláudia falando que acha que não vai ser um problema o preenchimento. Simone ainda não testou, Viviane já testou. Simone colocando que vão testar na próxima semana, né? Legal. Fiquem tranquilas, pessoal, em relação a preencher dados teste, tá? Aqui que eu combinei com a equipe do Zuri, que por enquanto é só teste, a gente vai apagar tudo depois, tá? Então é só a gente dar um ok para eles, eles vão apagar tudo para a gente, né? Então podem criar pacientes, só estamos nesse momento tentando solucionar um problema que na verdade foi para suprir uma necessidade nossa, né? Então, como a gente tem prontuário eletrônico, nós pedimos para eles que quando colocássemos o registro hospitalar do paciente, que ele carregasse automaticamente os dados demográficos. Para a nossa realidade aqui é possível, mas o que acontece? Eu testando usuários de vocês, eu vi que quando eu coloco um número muito parecido com o nosso, ele alimenta com dados do INCOR, então para um paciente que vamos dizer que não seja nosso. Então já faço aqui uma pergunta aproveitando vocês. Que registro que é usado na Unifesp, no Hospital São Paulo, pelo que eu me recordo, é só numérico, né? O registro hospitalar dos pacientes. Em Franca, é só numérico ou vocês têm também algum caractere de letra? Quantos números, vocês lembram quantos números que compõem o registro hospitalar do paciente?
quando vocês vão respondendo. A Ana Cláudia pergunta se é possível acessar o REDCap por Android. É possível. O REDCap, ele roda bem tanto no Chrome, ele roda bem no Safari, roda bem no Mozilla Firefox. Você vai ter que ter um browser, né? E aí você vê que tipo de browser que você pode ter no Android, né? Que aí eu não me recordo. E aí você pode usar ele de qualquer maneira, né? Aqui a Viviane está falando que são 8 números, a Simone está falando que depende do tempo de cadastrado. Então, só para eu pedir para eles agora fazerem a lógica, né? Então, hoje eu conversei com o pessoal de TI para corrigir esse problema, né? Senão vocês vão colocar algum registro que se assemelha ao nosso, aí vai aparecer um paciente em core automaticamente para vocês, né? Seria ótimo se fosse um de vocês, né? Mas aí seria uma grande mágica, porque o paciente estaria saindo da onde, né? A informação dele, né? Certo. A ideia é que vocês tentem usar, né, os tablets que foram fornecidos para os centros, né, para o cadastramento da informação, para ser o mais eletrônico possível, né, para poupar vocês do retrabalho, de cadastrar em papel e depois transcrever, né. As fichas do REDCap a gente mandou em PDF, mas do Zuri acaba não tendo, né, então se alguém houver, é aquela coisa que vai ter que cadastrar mesmo na hora, no momento em que tiver, né. Simone vai checar para a gente o número de caracteres numéricos, mas seria interessante a gente, quem puder nos mandar assim, da Viviane falou que são 8, depois eu vou checar com os outros centros, só para a gente fazer uma lógica aí para não ter nenhum problema. Mas acredito que na grande maioria é só numérico, né? São poucos os hospitais que têm caractere também alfabético. Pessoal, por hoje é isso. Se alguém tem mais algum comentário, o que vocês acharam do sistema? Até a parte mesmo de anexar, documentação. Pode tirar uma foto com o celular da radiografia do paciente, né? Para a gente visualizar, se ficar numa boa visualização e arquivar. Hoje acho que a gente tem bastante recurso aí para conseguir digitalizar os documentos. Legal, a Simone falando que achou o sistema ótimo, bem completo, autoexplicativo, ó, gostei, Simone, do Altíssimo Tecnologia, vamos fazer funcionar, né? Vamos tentar tirar bons resultados disso, né? E vai ser audacioso, né? É audacioso, né? Para a gente colocar isso já de cara em todos os centros. Então a gente pede já de antemão a compreensão de vocês, tá? Porque a gente já vai disparar aí para todo mundo usar, né? A meta inicial ia ser só testar aqui, mas nós achamos que ia ser uma judiação, vamos dizer, não testar também nos outros centros, não dar essa oportunidade para todos vocês testarem junto e a gente melhorar junto o sistema, né? Ter a opinião de pessoas que estão em outros locais, né? Certo? Então, meninas, muitíssimo obrigada aí do tempo de vocês, da atenção de vocês. A gente vai disponibilizar tanto o treinamento de hoje quanto o que foi feito na segunda-feira. É que o da segunda-feira nos frustrou um pouco aqueles erros de tela que aconteciam. Então, a Tatiana e o Lucas estão gravando vídeos um pouco curtos, né, só para demonstrar melhor para vocês, tá? Então, pessoal, acho que até sexta-feira a gente disponibiliza tudo, né, todo o material, e gostaríamos que até a semana que vem vocês tivessem testado um pouquinho aí, tá bom? Então, uma boa noite a todos, um ótimo restante aí de semana, final de semana, e até a semana que vem. Nos encontramos aí de novo. Muito obrigada mais uma vez.